Bom dia! Tudo bem com vocês? Que nós possamos ter uma manhã linda, cheia de muito amor, cheia de muita paz. Hoje nós iremos conhecer um novo conteúdo, certo? Os tipos de predicado. Bora lá conferir? Os tipos de predicado e predicativo. Os predicados, contêm necessariamente um verbo, mas seu núcleo pode ser um verbo, um nome, ou pode ser formado por um verbo e também por um nome. De acordo com o tipo de núcleo, os predicados podem se classificar em predicado nominal, que é aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal, seja substantivo, adjetivo ou locução adjetiva. Tipo de predicado em que ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Professora, eu não entendi. Como assim? Aqui, ó. Sujeito, verbo e característica do sujeito. O sujeito, ela anda feliz. Quem anda feliz? Ela. Aqui nos predicados nominal, eu vou ter a estrutura da minha frase assim: sujeito, verbo de ligação e característica do sujeito, sendo que essa característica do sujeito é classificada como predicativo do sujeito, ok? Qual é a estrutura do predicado nominal? Sujeito, verbo e característica do sujeito, que é chamado de predicativo do sujeito. Ela o quê? Anda. Como? Feliz. Sujeito, verbo de ligação. Professora, por que esse verbo é classificado como um verbo de ligação? Porque ele simplesmente liga o sujeito à sua característica, ok? Então, todo e qualquer predicado nominal vai possuir essa estrutura: sujeito, verbo de ligação e característica do sujeito. Lembrando que a característica do sujeito se chama predicativo do sujeito, ok? Agora nós iremos para o predicado verbal, ok? O predicado verbal é aquele que tem o predicado verbal, só um minuto. O predicado verbal aqui é aquele que tem como núcleo um verbo. Vamos observar o exemplo. Os jogadores andam pelo gramado. Por que aqui essa frase é predicado verbal? Porque os tipos de predicado verbal, eles vão indicar uma ação. Os jogadores andam pelo gramado. Os jogadores é o sujeito, andam é um verbo, e pelo gramado, está mostrando, indicando uma ação. Sempre que o predicado indicar uma ação, eu vou ter um predicado verbal, ok? Os jogadores estão fazendo o quê? Andam. Então, aqui indica uma ação. Sempre que indicar uma ação, é um predicado verbal, ok? E por último, nós vamos ter o predicado verbo nominal, que vai indicar o quê? Aqui ele diz que tem dois núcleos, um verbo e um nome. Mas, para facilitar, eu digo que o predicado verbo nominal vai indicar uma ação e uma característica do sujeito. Por quê? O verbo nominal, só nominal, não indica uma característica do sujeito e o verbal não indica uma ação. Então, o verbo nominal é as duas coisas juntas. Então, aqui no predicado verbo nominal, eu vou ter uma ação e uma característica do sujeito. Os jogadores andam. Andam é uma ação, andam pelo gramado, uma ação. Mas eles andam pelo gramado como? Cansados. Quem está cansado? Os jogadores. Então, no verbo nominal vai ser assim: sujeito, verbo e a ação mais a característica do sujeito, ok? E agora nós vamos ver o predicativo, ok? O predicativo, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir uma qualidade ou estado ao sujeito ou ao objeto. Por isso, há dois tipos de predicativo. Nós temos o predicativo do sujeito, que vai indicar uma qualidade ou
estado do sujeito. Lembram quando eu falei que o predicativo do sujeito ele vai caracterizar o sujeito por intermédio do verbo, que pode ser um verbo de ligação, pode ser um verbo transitivo, né, que são verbos com sentido incompleto, ou também verbos intransitivos, ok? Olha o exemplo. Mônica está triste. Quem está triste? Mônica. Predicativo do sujeito, porque está caracterizando Mônica, que é o sujeito. E nós vamos ter também o predicativo do objeto, que vai indicar uma qualidade ou estado do objeto por intermédio também de um verbo transitivo. Eles julgaram o criminoso culpado, ok? Nós temos ele, sujeito, julgaram o verbo transitivo direto, né, que é um verbo que precisa de complemento, e o objeto, criminoso culpado. Por isso que aqui ele é o predicativo do objeto, ok? A partir desta explicação, vocês irão realizar a tarefinha do livro de português na página 306 a 311 e também no livro de gramática, página 134 a 144. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!